Boa noite, Oi, tudo bom? tudo, boa noite, é um prazer, Rodrigo. Prazer é nosso, Adão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, por indicação da nossa amiga Nazaré, né? E eu queria que você contasse aí a sua história para nós, por favor. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite de vocês aí. Quero agradecer também a indicação da colega, né, da NASA, da Nazaré. E então, eu sou Adão Almeida dos Santos, sou poeta, sou cordelista, moro na cidade de Marabá, no estado do Pará. Então, é um prazer muito grande falar da minha história, da minha literatura, né? Que eu comecei a escrever no ano de 2012. Até então eu era uma pessoa que não tinha, né, não conhecia esse espaço literário, né? Não era leitor, melhor dizendo. Uma vida difícil, vida de zona rural, sem oportunidade de estudo. E só em 2011 eu me matriculei na modalidade EJA e comecei a estudar, já agora aos 41, 42 anos de idade. Ah, é? E aí? Sim. E aí o poeta Adão Almeida, cursando a EJA, né, o ensino fundamental, a nossa querida cidade de Marabá, ela estava completando um centenário. E como eu cheguei neste lugar com 8 anos de idade, eu conheço um pouco da nossa região, né, geograficamente falando, historicamente falando também, eu conheço um pouco e não sei por que eu não me segurei. A coisa foi muito latente, eu assistindo algumas matérias de jornal, algumas entrevistas de pessoas importantes do nosso município, aquilo ficou formidável, e eu me dei vontade de escrever alguma coisa falando de Marabá. Mas como era só um aluno da EJA, eu não tinha por que escrever, mostrar para quem, tinha vergonha, não sabia pontuar um texto, né? Mas eu não consegui me segurar. Então eu escrevi um texto, o texto era poético, e eu levei à escola e a professora viu, e mostrei para um outro professor de história. Quando ele viu o texto, ele não acreditou que tinha sido eu que tinha escrito aquele texto, né? E, na verdade, depois que ele se certificou que o texto era originário meu, aí ele ficou muito maravilhado e passou a me estimular a ir no jornal para ser reconhecido por aquela letra, né? E eu fui no jornal, a escola também, quando me conheceu, conheceu a minha história, me abraçou também, e daí por diante, né? O Adão Almeida, aquele poeta que estava lá, né, escondido, ele foi se revelando aos poucos. Com 1 ano de idade, eu já publiquei o meu primeiro livro. Em homenagem a Marabá. O título do livro é Marabá Guaridas, né? Porque Marabá é uma cidade polo que nós temos aqui no sudeste do Pará, que tem agregado, abraçado pessoas de todos os estados, né, do nosso país, até de fora, né, do nosso país. Marabá é uma cidade, é uma cidade miscigena que abraça as pessoas que chegam de outras regiões. E ela cresceu bastante, é uma cidade hoje com mais de 300 mil habitantes, e o Adão Almeida conseguiu, né, aqui constituir a sua história de vida, poeticamente falando, Quantos livros você sim, pode publicou? falar. Quantos livros você publicou, além desse aí, em homenagem à cidade? Olha, eu tenho, porque eu escrevo literatura de cordel, eu escrevo literatura infantil e escrevo poemas. Eu acho Uhum. que entre todos, eu já perdi um pouco da conta, eu não fico contando mais isso, né? Mas eu acho que eu já tenho de 10 a 11 obras só minhas, e a participação em antologias poéticas, eu já tenho a participação em mais de 20 antologias. Hum, tá certo. Recita um E cordel para nós aí, um pouquinho desse cordel em homenagem a Marabá para nós, por favor. vou declamar. Na verdade, de Marabá não é cordel, é um poema acordelado, né? Ah, Diz sim. assim, diz assim, Marabá é centenária, estou feliz então em poder homenagear a flor do meu coração. Uma cidade exuberante como a flor da margarida, posso assim dizer, minha Marabá querida. Teu passado foi humilde, não dá para acreditar. Comercializou pele de animais e castanha do Pará.
era só o começo dos grandes desafios de um pequeno vilarejo nas encostas de dois rios. Marabá é nome forte, digo com toda razão. Uma mãe de braços abertos, esta de bom coração, acolheu tantos emigrantes e não fez discriminação. Só um trecho, mas é maior. Ah, sim. Não, mas tá certo, é. E fala do segundo livro, sobre o que foi. Vai contando tua história aí para nós. O segundo livro meu que eu escrevi o Oscilações Poéticas, né? Ele está dentro de um projeto literário chamado Projeto Tocaiunas, onde nós temos aqui os mentores dele, a professora Eliane Machado, e também o poeta Ayrton Souza, muito conhecido em Marabá, bastante premiado. E ele pensando na acessibilidade do livro, né? Que livro é coisas caras, que diziam por aqui, eles tiveram a ideia de criar esse projeto para a gente poder produzir literatura de maneira mais acessível. O livro era R$ 5, né, para o consumidor final. E a gente, na época, a gente deu início a esse projeto, custeando do próprio bolso, né? A gente, eu acho que no início foram 11 escritores que participaram, e esse projeto ele ficou grande, né? Ele cresceu. Hoje, depois a gente teve a segunda publicação, já custeado pela Vale, enfim. É um projeto que cresceu, é um dos maiores projetos literários aqui da Amazônia, da nossa região de Marabá. E Ah, depois de oscilações, e depois de oscilações poéticas, até então eu não era cordelista na época, eu só escrevia poesia, mas eu, assim, fiz uma amizade muito grande com escritores, pessoas de todos os segmentos. E eu conversando com o presidente da Academia de Letras do Sul e Sudeste do Pará, ele me deu, né, um empurrãozinho e me falou, me estimulou a escrever literatura de cordel, porque as minhas poesias, ele já sentia que eram umas poesias acordeladas, né? E ele falou, Adão, por que que você não escreve, né? Literatura de cordel, você vai se sair muito bem. E eu não tinha muito, eu li cordel na infância, mas não sabia muita coisa de cordel, da sua estrutura, do seu conceito. E mesmo assim eu achei interessante a proposta dele e falei para ele que ia escrever um cordel. E ele me procurou qual seria o tema e eu já de pronto ali falei para ele que seria falando de Serra Pelada, né? Que Serra Pelada foi um dos maiores garimpos a céu aberto que nós tivemos aqui na região sudeste do Pará, conhecido no mundo todo. Então eu conheci essa história desde a infância e por que não escrever Serra Pelada? Ele, no momento ali, ele ignorou, mas depois ele também concordou com a ideia, e eu publiquei a minha primeira literatura de cordel, está hospedado até na Amazon, você pode ver esse cordel lá, e eu publiquei Serra Pelada em Cordel e foi sucesso, né? Aqui eu já fiz 2 tiragens, já esgotou-se, e é aí. E daí por diante eu não parei mais de escrever. sim. Você quer falar mais sobre os seus livros? Fica à vontade, Adão. O espaço aqui é para você falar das tuas obras, para você contar a tua história para nós. Olha, é sempre uma satisfação, né? A gente poder estar falando de literatura, né? Porque a literatura é algo grandioso. E o poeta Adão Almeida, aqui na cidade de Marabá, para mim ter vindo assim, surgido muito de repente, assim, né? Uma coisa brusca na literatura, falando de literatura, foi uma chegada brusca, né? Porque eu não esperava, nem eu mesmo, já nunca imaginei ser um escritor, né? Ser um poeta, um cordelista, nunca imaginei isso. Então, essa literatura, aqui em Marabá, eu tenho ministrado muitas oficinas de literatura nas escolas, né? Uma pessoa bastante solicitada, que tem contribuído bastante com a literatura aqui na nossa região, inclusive nas universidades, né? Eu já tenho muitas pessoas têm defendido TCCs, assim, usando já a minha literatura hoje já é objeto de pesquisa, né? E eu sou muito grato por isso, né? Porque a cidade de Marabá, ela tem abraçado essa literatura, tem abraçado o poeta Adão Almeida. O poeta Adão Almeida tem recebido vários convites, né, a participar de antologias. Já sou membro de 3 academias de letras, né? Academia de Letras de Marabá, Alma, Academia de Letras Seccional do Brasil e Academia Paraense de Literatura, de Cordel, na nossa capital, Belém. Então, é uma história hoje que eu mesmo
fico maravilhado falando dela, porque é uma história de superação e é uma história de sucesso, né? E não tenho parado, todo dia estou escrevendo uma poesia, já também quando eu já saí da modalidade, saí não, né? Eu migrei, né, da modalidade literatura de cordel e já escrevi literatura infantil. O meu primeiro livro de literatura infantil foi o Peixinho Zizi, foi um experimento, né? Mas foi um experimento feliz, porque eu publiquei essa literatura, é uma literatura, foi um livro simples, mas um livro atrativo, né? É um livro que sai em defesa do meio ambiente, o Peixinho Zizi é o personagem principal, né? E ele sai em defesa do meio ambiente, da mata, da poluição dos rios. Enfim, é um livro que tem muito a educar nossas crianças, nossos jovens, até alguns adultos mesmo, né? Então é uma história mesmo de sucesso, o Peixinho Zizi. Você vendeu E bem depois o desse? Peixinho... Hã? Você vendeu bem desse livro aí, do Peixinho? Já fiz duas vezes, já esgotaram-se, já foi esgotado a tiragem que eu fiz. Mas Graças a Deus é uma quem quiser literatura. adquirir os teus livros, é só te procurar no teu Instagram, como que faz? Rapaz, a minha literatura hoje ela tá um pouco difícil por aqui, porque eu não faço grandes tiragens, né? Eu faço pequenas tiragens de 200, 300 exemplares, e isso logo se esgota, né? 500 por aí. Aí a gente, como ministra bastante oficinas nas escolas, a gente vai ministrar e já leva a literatura. Então, as pessoas já compram essa literatura. Hoje eu não tenho literatura quase à venda. Eu só tenho aqui em mãos um cordel, né, o meu torrão. Eu botei esse título para não espantar, né, os leitores, porque acho que eu vou falar da terra em si, mas nessa literatura eu não falo só da terra em si, eu falo da Covid-19. E eu peguei no ano passado, no início do ano, né? E então eu sou servidor da prefeitura. Na época eu trabalhava na Biblioteca Municipal e Secretaria de Cultura, que é no mesmo Hum. prédio, em Marabá. E eu peguei esse maldito vírus lá, né? E daí então eu fui me refugiar na chácara do meu filho, numa rocinha. E lá eu achei por bem fazer esse cordel chamado Meu Torrão, porque eu estava lá. E lá eu fiz uma rocinha. Eu estava lá para não espalhar a Covid-19, né? Eu, minha esposa e meu filho de 13 anos também, que já é escritor. A gente estava lá para não espalhar a Covid-19. E lá eu fiz esse cordel Meu Torrão, mas o tema é Covid-19. Você quer recitar um pedacinho? Eu não estou com ele em mãos aqui e eu não lembro muito ele, né? Porque ele é um livro um pouco novo e eu não lembro. Ah, não tem problema. Não, não tem. Ele está guardado ali. Eu peguei alguns aqui, eu posso até mostrar alguns, mas não Vai lá, peguei ele. pode mostrar. E eu não. Vai falando deles aí. Que às vezes a pessoa que quiser adquirir alguma obra tua, eu posso deixar o teu Instagram, não sei, se você quiser que eu coloque embaixo aí na descrição do vídeo, o pessoal te procurar. Certo, certo. Olha, eu vou mostrar aqui algumas antologias e obra minha também, carreira solo, né? Aqui em Vai lá. mãos, olha, eu tenho, ó, Marabá, 100 poemas e prosa por Marabá. Esse livro é uma coletânea, é uma coletânea poética falando só de Marabá, poetas que escreveram escreveram sobre Marabá. Então eu tenho um poema nele aqui, e foi um livro custeado pela Secretaria de Cultura de Marabá, e é um livro muito bonito. Eu acho que não tem à venda ele, porque foi a prefeitura que custeou e ela nos entregou nossa parte de exemplares e hoje não tem mais. Eu acho que já tem uns 3 anos que foi publicado. Este aqui, ó, é o Sétimo Anuário da Poesia Paraense. Esse livro é muito lindo, reúne grandes escritores aqui da nossa região. Ele também é um projeto do nosso poeta Ayrton Souza, e já está na sétima, né? Na sétima edição. E é um livro muito lindo. O poeta da Almeida também ele já é desse ano. Uhum. É um livro novo, recente, né? E ele é um livro muito importante, reúne vários escritores da nossa região aqui e muitas pessoas já renomadas nele. Aqui eu tenho uma capinha aqui, ó, literatura de cordel, A Madrasta Má. É uma literatura que hoje eu não tenho à venda também, né? Eu fiz uma pequena... Essa aqui foi uma que a Vale nos custeou ela, a Vale do Rio Doce, e foi uma tiragem bastante grande, mas já vendi todos também, né? É uma história que fala da minha mãe. A Madrasta Má era a madrasta da minha mãe, uma história real. Minha mãe perdeu a mãe dela com 9 anos de idade,
e essa madrasta começou a maltratá-la, né? Ela e seus irmãos, né? Então, eu escrevendo alguma coisa, por que não escrever a história da minha mãe, a própria história dela, né? E eu acabei que escrevendo A Madrasta Má, e foi também de sucesso, né? Uma literatura de sucesso. Aqui eu tenho mais uma obra em mão, Antologia dos Cordéis do Norte. É uma antologia que foi idealizada pela Academia Paraense de Literatura de Cordel, em Belém, e foi o nosso saudoso, né, Cláudio Cardoso, nosso presidente, que organizou essa antologia, e eu tenho um cordel todo dentro dela aqui. Fala o cordel, o título do meu cordel que eu coloquei nela, é o Cordel Sagrado, né? Falando da Bíblia, né? Da história do homem, né? E é uma literatura bastante importante. E aqui eu tenho mais um, né? Marabá surgiu assim, contando como a cidade de Marabá teve início. É uma literatura muito interessante para a nossa região aqui, porque ela vai dar a informação, o conhecimento para os alunos, para os mais jovens, de como a nossa Marabá começou, né? Hoje uma cidade centenária, uma cidade grande, mas muitas pessoas não sabem como ela surgiu. E aqui o poeta Adão Almeida conta como foi o surgimento da nossa cidade de Marabá. Mas essa literatura de cordel aqui, ela me deu, vou dizer assim, me deu algo muito grande. Eu fui premiado no ano de 2015 como o cordelista de primeiro lugar na cidade de Marabá. Eu ganhei o título, né? E foram 2 noites de festa no nosso shopping aqui da cidade. Foi organizada essa festa pela Fundação Casa da Cultura de Marabá, e até hoje o poeta Adão Almeida continua sendo ainda o poeta premiado em primeiro lugar na literatura de cordel. E é isso. Maravilha. E sobre os livros infantis que você estava falando, da tua literatura infantil, você contou do Peixinho e depois veio o que mais? Depois do Peixinho Zizi, eu escrevi só mais uma literatura de cordel. Esse livro, ele ainda não foi publicado, ele já está, na verdade, ele já foi impresso, ele está prestes a chegar nas minhas mãos. Eu organizei ele por aqui. Foi um prêmio que a gente ganhou da Lei Aldir Blanc, né? É um auxílio para os artistas. Eu ganhei esse prêmio e comprei alguns equipamentos para mim dar continuidade, né? Continuidade nessa carreira, né? De escritor com mais qualidade nas minhas ministrações de oficinas, enfim, né? E eu ganhei esse prêmio, e dentro desse prêmio também eu publiquei mais uma literatura infantil, com o texto. O meu livro tem o título de Saci Amazônico, né? É uma literatura bastante interessante, que eu lia algumas coisas do Saci Pererê e tal, mas eu não sabia como o Saci perdeu a perna. E um certo dia eu recebi um convite a participar de um evento, de um ato público, parece que, se não me engano, no mês de julho, onde a gente faz julho férias, não é isso? Aí eu recebi esse convite, e lá eu tinha que falar alguma coisa também para animar as crianças e tal. Era um parceiro, na verdade, né? Para participar desse momento. E eu improvisei uma peça nesse dia, e falando de uma colega minha colega também é escritora, e ela tem um livro com o título, né, Filha dos Castanhais, porque o pai dela, de fato, foi um castanheiro na nossa região amazônica, né? E eu peguei e comecei a fazer uma peça ali na minha cabeça, improvisei, e apresentei ela como Filha dos Castanhais, e falei naquele momento que ela conheceu o pai do Saci Pererê, conheceu o pai do Curupira, a família, enfim, são lendas, né? Todo mundo conhece as lendas. E naquele momento ali, eu não imaginei que isso pudesse culminar numa literatura, né? E depois caiu a ficha que realmente eu estava já escrevendo um livro ali. E quando surgiu a oportunidade, quando surgiu a premiação da Lei Aldir Blanc, eu não pensei duas vezes por que não publicar esse livro, né? E eu já estou com ele, é uma tiragem bastante grande, e eu já estou com ele quase em mãos. Eu já recebi até o contato da empresa que está trazendo ele aqui para a nossa cidade, né? Então, eu já posso dizer que o livro está publicado. Daqui uns dias vai ter o lançamento virtual, com certeza, e a gente vai estar mostrando para o mundo essa literatura. Tem uma foto aqui de um boneco dele que eu fiz aqui em Marabá mesmo, né? Meu editor fez. Tá aqui, ó, Saci Amazônico, né?
contando essa bela história de como o Saci perdeu a perna. E é uma literatura infantil, ilustrado, um livro muito interessante. Uhum. Olha, Adão, eu quero te agradecer aí a tua participação aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. E se você quiser deixar alguma mensagem, recitar algum cordel, colocar mais alguma coisinha, fica à vontade. Olha, eu quero só agradecer também, né, a você, aos internautas também que eu sei que estão acompanhando, né, porque hoje a internet tem esse poder, né, de a gente se conectar, estar junto ao mesmo tempo. E eu quero agradecer, né, do fundo do coração pelo convite, agradecer mais uma vez a NASA que indicou o meu nome. Eu achei super gostoso esse papo, né? Não sei se para você foi tão assim, Não, foi sim. mas para mim foi maravilhoso, né? E eu quero agradecer. E quem que você E nos se quiser. indica? E quem você nos indica aí para um programa futuro nosso? Pois é, tem isso, né? Indicar uma pessoa, né, de Marabá. Eu vou indicar aqui de Marabá um cantor. Eu quero indicar o professor e escritor Javier de Marabá. Aí Ah, eu vou fazer o contato com ele, claro. Aí eu vou estar passando o contato para você, que eu tenho o contato dele, tá bom? tá bom, Adão. Agradeço. Mais uma coisa. E se você quiser, você quer recitar algum cordel para a gente encerrar um pedacinho? Ou não tem nada preparado? Não, eu acho que eu tenho uma poesia que eu não sei se eu vou errar ela porque ela é nova, né? Mas eu posso tentar, né? Eu Vamos lá. perdi minha mãe o mês passado, eu perdi a minha mãe o mês passado e eu escrevi uma poesia para homenageá-la, né? Porque sabe que amor de mãe é um amor que ninguém pode preencher, né? Não. E a gente fica nessa solidão, sentindo essa falta. E eu escrevi um poema para ela e eu dizia assim na letra daquele cordel. Não é cordel, não, uma poesia. Mãe, eu estou aqui, tomado pela solidão. Tornei-me um rio sem leito, aonde remar ou naufragar já não me faz tanta razão. Mãe, esse é o primeiro dia que eu passo sem você. Minha tão doce vida virou amargura sem você. Mãe, parece que eu estou ouvindo sua voz em todos os cantos. Meus olhos não se seguram e meu alívio está no pranto. Mãe, tenho agora que parar. Meus braços estão vazios, sem poder te abraçar. Adão Almeida. Maravilha, Adão. E quer deixar tuas redes sociais aí para quem quiser te procurar para comprar algum livro, adquirir as tuas obras? Olha, o meu Facebook é Adão Almeida, né? Eu tenho também alguns vídeos postados no YouTube e também lá eu coloquei meu nome como Poeta Adão Almeida. Pode procurar Poeta Adão Almeida de Marabá, que vai ter alguns vídeos meus lá, eu declamando poesias, né? Enfim, contando minha história de vida. E eu vou deixar aí. O meu Instagram, a pessoa também pode visitar, né? Conhecer algumas coisas. Só que eu não sou muito de Instagram, eu gosto mais de um Facebook e do YouTube, né? Mas as pessoas podem acessar minhas redes sociais. E foi um prazer muito grande, viu, Rodrigo? Obrigado. Sucesso aí para as suas entrevistas. Você é uma pessoa maravilhosa. Estamos aqui torcendo pelo seu sucesso também. Obrigado, Adão. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado e a você também. Esse Tchau, foi, tchau. tchau. Esse foi Adão Almeida, nos abrilhantou com a sua experiência de vida, com a sua história de vida. E vamos ver agora, vamos chamar aqui o músico Henrique. Vamos ver se ele já chegou. Se caso ele não chegou, eu vou salvar aqui a live e logo eu volto. Vamos lá. Oi, Adão, você só fecha aí para nós, por favor. Alô, Alexa, Thomas Gazola. Alô, Saulo Laranjeira, mais uma vez o seu prestígio aqui conosco. Isabel Cristina. Oi, Sal, tudo bom? Um abraço para você, obrigado por você sempre prestigiar aqui o nosso trabalho, viu?
Ó, pessoal, eu vou fechar o vídeo aqui, salvar essa live e logo logo eu volto com o músico Henrique, ok?